Som. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Romanos 8, versos de 5 a 8. Romanos 8, versos de 5 a 8. Romanos 8, versos de 5 a 8. Assim diz a palavra de Deus: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até aqui. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor, desta feita com o intuito de ouvirmos unicamente a Tua voz. Por isso pedimos que Tu venhas falar conosco. Venha, Senhor, usar-me com poder e autoridade, com a finalidade de edificar os irmãos, as irmãs, as vidas que aqui estão. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que nós, humanos, no tocante à nossa composição, possuímos duas partes. Uma parte material, corpo, carne, fisicalidade, corporalidade, isto é, o que é físico, e outra parte imaterial, não substancial, não física, a alma ou espírito. Afinal de contas, nós somos dicotomistas. Paulo, em Romanos 8, faz uso da metáfora da carne e do espírito, partes, considerando a nossa composição, que nós possuímos, com o objetivo de destacar que no mundo existe duas realidades: a realidade carnal e a realidade espiritual. A realidade carnal tem a ver com a realidade que se volta aos prazeres do corpo, da carne, do mundo. A realidade espiritual tem a ver com a realidade que impulsiona pessoas a viverem de acordo com as coisas espirituais, isto é, com a vontade de Deus, que agradam a Deus. Deste modo, podemos dizer que existe, no que diz respeito ao que define o ser humano, tendências, inclinações voltadas ao que é
aprazível à carne, a realidade mundana, como a que é voltada, refiro-me à inclinação às coisas de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso penso ser cabível pensarmos no seguinte tema: pendor, tendência, inclinação que norteia comportamentos, vontades, inclinações, ou vontade, ou inclinação que norteia, que encaminha, que guia comportamentos na vida, considerando que eu já disse que há na vida duas realidades. Uma realidade que tem a ver no tocante à vida comportamental com a carne, com o mundo, e uma realidade que tem a ver no tocante à vida comportamental com o que agrada a Deus, com a vontade de Deus. Pendor, inclinação que norteia comportamentos. Assim sendo, eu penso que, em primeiro lugar, podemos destacar duas inclinações, duas tendências, vontades que determinam se alguém está na carne ou no espírito. Se alguém é de Deus, está em Deus, foi submetido por Deus mediante ao Espírito Santo à regeneração ou não. É o que destaca o verso 5. O verso 5 diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Então existem duas inclinações, duas tendências que definem quem nasceu de novo como quem não nasceu de novo. Duas tendências, duas vontades que tem a ver com quem está no Espírito como com quem está na carne. A primeira inclinação, segundo o verso 5, tem a ver com mentes voltadas para o que a carne deseja. A segunda tem a ver com mentes voltadas para o que o Espírito Santo deseja. Em outras palavras, o verso 5 destaca que no mundo existem duas tendências, vontades, considerando o que as pessoas são, que norteiam comportamentos, a da carne e a do Espírito Santo. O que vai definir, de acordo com o verso 5, se alguém nasceu de novo ou não, se alguém está no Espírito Santo ou não, é a tendência, é a mente, é a vontade que envolve e que, por conseguinte, define os comportamentos. Nós precisamos entender que existe uma vontade, que existe uma tendência, que existe uma inclinação que envolve pessoas, que definem comportamentos, que nas entrelinhas comunica se este ou esta nasceu de novo ou não, foi transformada por Deus mediante a ação do Espírito Santo ou não.
Vejam que o verso 5 diz que os que são objetos, no que diz respeito à vida comportamental, ou que os que são, considerando a vida comportamental, determinados, impulsionados pela carne, cogitam das coisas da carne. É isso que o verso 5 diz, vejam, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. O que significa cogitar das coisas da carne? Significa insistir a respeito de algo que satisfaz a carne e não a Deus. Em outras palavras, o verso 5 está dizendo o seguinte: as pessoas que vivem insistindo em viver de acordo com o mundo, em viver de acordo com o que satisfaz a carne, estão evidenciando que não são do Espírito, estão evidenciando que não nasceram de novo. A ideia de cogitar é de viver de modo majoritário, constante e permanente, buscando satisfação nas coisas mundanas. Carne aqui tem a ver com viver na contramão da vontade de Deus. Então existem pessoas que vivem sendo dominadas internamente, subjetivamente, em suas mentes, por uma realidade que desagrada a Deus, que o texto vai chamar de carnal. É o que é incompatível com a vontade de Deus, é o que é incompatível com o que Deus é o que não tem conexão nenhuma, que não tem vínculo nenhum com o que o Espírito Santo exige de quem de fato nasceu de novo. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, que existe uma maneira de notarmos em alguém ou em nós mesmos se nascemos ou se alguém nasceu de novo, que tem a ver com as expressões comportamentais, em se tratando de nós, que tem a ver com a nossa subjetividade, que tem a ver com a nossa interioridade, que tem a ver com a nossa mente. Se o que nos impulsiona de modo majoritário, de modo permanente, considerando a nossa realidade subjetiva, a nossa mente, a nossa interioridade, é o que está relacionado com as coisas mundanas, com os prazeres mundanos, com a satisfação mundana, podemos dizer que provavelmente, ou com certeza, não fomos passivos da ação do Espírito Santo de Deus em nós, chamada regeneração, que causa em nós uma transformação interna, uma mudança interna, mudança de mente, mudança de ser. A perspectiva passa a ser outra, a visão passa a ser outra, o entendimento acerca da vida passa a ser outro. Cogitar é insistir, é viver de modo permanente e majoritário em prol de uma ou de outra realidade, a da carne ou a do Espírito Santo. Gente, portanto, que vive de modo majoritário, de modo permanente, internamente, e por conseguinte passa a evidenciar, por meio dos seus comportamentos, que a sua interioridade está fincada na carne,
nas entrelinhas, está comunicando a si mesmo ou a si mesma, e a quem convive consigo mesmo ou consigo mesmo ou com as pessoas, portanto, que a cercam, que não nasceu de novo, que não foi objeto da transformação bendita do Espírito Santo, que causa mudanças abruptas, radicais. O verso 5, portanto, vai destacar isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quem está no Espírito, quem foi alcançado por Deus mediante o Espírito, está em Cristo, porque estar no Espírito é o mesmo que estar em Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo. Vai viver de acordo com as normas, com as regras, com o jeito, com a forma padronizada no tocante às questões éticas de Deus. Quem não está no Espírito, portanto em Cristo, vai viver de acordo com o jeito, com a forma padronizada no tocante à vida comportamental mundana. O capítulo 8, se nós observarmos os versos de 1 a 4 e de 11 e de 9, perdoe-me, a 17, destaca exatamente isto. A pauta aqui é dizer quem é de Deus e quem não é de Deus. A pauta aqui é dizer quem está no Espírito Santo e quem não está no Espírito Santo. Portanto, a pauta aqui é dizer quem está em Cristo e quem não está em Cristo, quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo, quem foi transformado ou transformada por Deus mediante a ação do Espírito Santo, como quem não foi transformado ou transformada por Deus mediante a ação do Espírito Santo. A evidência é: o transformado por Deus mediante a ação do Espírito Santo vai viver de acordo com as coisas de Deus, vai viver de acordo com o que tem a ver com o Espírito Santo. O que não foi objeto da transformação divina mediante a ação do Espírito Santo vai viver de acordo majoritariamente, de modo permanente, com as coisas que estão associadas à carne, ao mundo. É óbvio que eu não estou dizendo aqui, e muito menos o apóstolo Paulo, que estar em Jesus significa não ser passivo de escorregões, de quedas, de deslizes. Não é isso. Mas de viver de modo permanente, majoritário. É o que é mais evidente, é o que é mais notado, mais perceptível, mais visível, mais inteligível. É o que pode ser visto mais em nós. É, portanto, o que tem a ver com o que nós vivemos no que diz respeito às questões comportamentais de modo majoritário. É gente que mente quando é submetido a uma situação de extrema dificuldade, aí a natureza adâmica ecoa, mas não vive sendo submetido de modo majoritário, permanente, constante à mentira. É gente que pode aqui e acolá fazer alguma coisa errada que desagrada a Deus, aqui e acolá fazer alguma coisa que desagrada a Deus, mas não vive o tempo todo fazendo o que desagrada a Deus. Então não tem a ver com ser perfeito, com não errar em momento nenhum, em circunstância nenhuma. Tem a ver com viver de modo majoritário, constante, permanente. É o que aparece mais, é o que destaca mais, é o que é mais visto.
Quem está no Espírito vai viver de acordo com o Espírito, vai viver de acordo com as regras, com as normas do Espírito Santo. Quem está na carne vai viver de acordo com as regras, com as normas da carne. É gente que é apaixonada pelos carnavais da existência. É gente que vive de modo ansioso por participar dos carnavais da existência. É gente que vive contando os dias no calendário. Porque o anseio é tanto por passar a viver na festa chamada Carnaval. Nós estamos na semana do Carnaval. Segundo Romanos capítulo 8, verso 5, os que vivem com anseio enorme, almejando viver na festa da carne, ou de acordo com as regras da festa da carne, está evidenciando que não nasceu de novo, que não está no Espírito Santo de Deus, que vive cogitando, insistindo, buscando de modo constante, permanente e majoritário as coisas da carne e não as coisas do Espírito Santo. Em segundo lugar, podemos destacar também que existem dois caminhos que definem comportamentos. Nós vimos há pouco que existem duas tendências, duas inclinações, tem a ver com o que é subjetivo, com o que é interno, com a mente, que definem se uma pessoa está em Jesus, no Espírito Santo ou não, se uma pessoa é da carne ou do Espírito Santo, se uma pessoa nasceu de novo ou não. Em segundo lugar, nós vamos observar também que o texto destaca que existem dois caminhos que definem comportamentos: o caminho da carne e o caminho do Espírito Santo. Obviamente que os que seguem o caminho da carne são os que são internamente carnais, mundanos, não nascidos de novo, não alcançados pela graça de Deus. É a ideia do verso 5. Os que vivem segundo o caminho do Espírito Santo, segundo, em outras palavras, as regras de Deus, são os que foram alcançados pela graça de Deus. São os regenerados, são os nascidos de novo. Portanto, todas as pessoas que existem até entre nós, que majoritariamente, que de modo permanente, vivem de acordo com os caminhos da carne, estão evidenciando, como disse, e volto a ressaltar, que não estão em Jesus, que não estão no Espírito Santo, porque há dois caminhos: o caminho da carne e o caminho do Espírito Santo. Só vive de acordo ou no caminho do Espírito Santo quem é do Espírito Santo, quem foi alcançado pelo Espírito Santo. Vejam se não é isso que diz o verso 8, 9 e 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para a causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se vocês são de Cristo, na verdade o apóstolo Paulo afirma que vocês que são de Cristo não vivem de acordo com as regras da carne,
de acordo com as regras do mundo. Sabem por quê? Porque Cristo habita em vós. Porque não há a possibilidade de alguém ter o Espírito Santo de Deus habitando em si, sem Cristo residindo em si. Não há como alguém ter nascido de novo, alguém ter sido transformado, modificado, a mente modificada, inclinação modificada, pendor modificado, tendência modificada, subjetividade modificada, viver na contramão da vontade de Jesus, na contramão da vontade de Deus e na linha ética mundana, da ética mundana. Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa óbvia, que é a seguinte: se há pessoas entre nós que dizem que são de Jesus, que pertencem a Jesus, que nasceram de novo, mas vivem de modo permanente, majoritário, constante, segundo a carne, amando o mundo, amando as coisas do mundo, priorizando os carnavais existenciais, os carnavais da existência, as festas da carne da existência, está evidenciando que não nasceu de novo, que não foi objeto da ação regeneradora de Deus por meio do Espírito Santo, que proporciona mudanças radicais no ser, de modo integral. O apóstolo Paulo vai dizer que é inconcebível, que é improvável alguém estar em Cristo, alguém ter nascido de novo, ser do Espírito Santo e viver de acordo com as regras, com as normas, com o jeito da carne. É improvável, é impossível. A gente vive em um contexto onde os cristãos nominais existem. Isso significa que a gente vive num contexto onde há pessoas que são cristãs nominalmente. E a razão é o que Romanos 8, dos versos de 5 em diante, destaca: tendência, vontade, mente, interioridade, subjetividade, ser que não está no Espírito Santo, que não nasceu de novo, que não foi mudado, transformado, modificado. Há muitos entre os que se dizem de Deus que são nominais, porque vivem de acordo com as regras que não tem nada a ver com o que é compatível com a vontade de Deus no mundo, na vida. É gente que diz que é de Deus, que está no Espírito Santo, mas quando ouve uma música mundana ou uma cena mundanizada na TV, o coração arde. É gente que vive fazendo questão de priorizar a sua vida de acordo com a agenda do mundo e não de acordo com a agenda de Deus. É gente que acha, que pensa que nasceu de novo, mas não nasceu, porque a cabeça, a alma, o ser está cativo às coisas terrenas, às coisas deste mundo, aos carnavais da existência, às festas da carne. O desejo é de saltar nas avenidas da existência. O desejo é de correr atrás dos trios da existência, em forma de danças,
sensualizadas das mais variadas. É gente que vive tendo a tendência de viver de acordo com as coisas deste mundo, carnais, mundanas. Gente que não faz questão de dizer que odeia as coisas do mundo. Gente, quando é conhecida a sua vida, se nota, se percebe que a prioridade existente em sua vida está relacionada com as coisas do mundo e não com as coisas espirituais, e não com as coisas relacionadas ao Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Isso tem a ver com o que nos define. Viver de acordo com os caminhos do mundo, com as regras do mundo, com as normas do mundo, com as filosofias mundanas, com o jeito do mundo, com as danças do mundo, com a prosperidade imposta pelo mundo, é viver na carne. E isso evidencia o que a pessoa é. O que a pessoa é no que diz respeito ao seu ser, à sua subjetividade. Significa que as pessoas não vivem de acordo com os caminhos do mundo, porque passam a enxergar alguma coisa a partir da sua caminhada, mas que vivem de acordo com os caminhos do mundo, porque tem a ver com o ser, carnais. Gente que pensa de modo carnal, gente que sente de modo carnal, gente que almeja as coisas da carne, os prazeres da carne, as coisas do mundo. É gente que não nasceu de novo. Não tem a ver, portanto, com o que se faz, mas com o que se é. O que se faz é resultado do que se é. As pessoas que trilham os caminhos da carne porque são da carne. A tendência é essa, a inclinação é essa, a vontade é essa, o desejo é esse. As pessoas que percorrem os caminhos do Espírito Santo, percorrem o caminho do Espírito Santo porque são do Espírito Santo. A tendência é essa, a vontade é essa, a mente está nisto, o coração está nisto, a alma está nisto, a vontade está nisto. O que você faz tem a ver com o que você é. O que você vive fazendo, de certo ou de errado, tem a ver com o que você é. Se você cogita as coisas da carne, você cogita as coisas da carne porque você é da carne. Se você cogita as coisas do Espírito Santo, é porque você é do Espírito Santo. Então tem a ver com o que somos. Por isso, o apóstolo Paulo diz no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Em outras palavras, vocês que são de Jesus, que possuem o Espírito Santo habitando dentro de vocês, portanto são de Jesus, assim não vivem. Porque quem vive assim, ou seja, de acordo com as coisas da carne, de acordo com o apetite carnal, de acordo com a mente carnal, de acordo com a alma carnal, vive assim porque não nasceu de novo. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que não existe crente carnal. Ou você é, ou você não é. Não existe uma categoria entre os cristãos chamada de cristãos carnais, ou de crentes carnais,
Ou você é ou você não é. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você é de Deus, se você tem Deus, se você nasceu de novo, você vai viver de acordo com as coisas de Deus. Se você não nasceu de novo, se você não tem Deus, se você não foi mudado, transformado, passivo de uma metamorfose proporcionada pelo Espírito Santo, você vai viver de acordo com as coisas da carne. Então tem muita gente dizendo: eu sou assim porque eu sou um cristão carnal, meia boca. Isso não existe. Ou é ou não é. Quem é vai viver majoritariamente de acordo com as regras de Deus, vai viver nos trilhos, nas veredas do Espírito Santo. Quem não é, vai viver de acordo com os trilhos ou com as regras, com as veredas do mundo, da carne, da corrupção, do que é podre, do que é imoral. Em terceiro lugar, podemos destacar os resultados de quem percorre os caminhos da carne e de quem percorre os caminhos do Espírito Santo. Nós vimos que há uma tendência, que há um pendor, uma inclinação subjetiva, mente, alma, interioridade, que vive cogitando as coisas da carne ou que vive cogitando as coisas do Espírito. Se é da carne, vai cogitar as coisas da carne. Se é do Espírito, vai cogitar as coisas do Espírito. E que há dois caminhos: o caminho da carne e o caminho do Espírito Santo. Vai trilhar o caminho da carne quem é internamente carnal, ou seja, quem não nasceu de novo. Vai trilhar o caminho do Espírito Santo quem nasceu de novo. Não existe meio termo. Não existe regenerado meia boca. Ou é ou não é. Ou anda de modo majoritário pelas veredas do Espírito Santo, ou não. E por fim, nós vamos ver os resultados de quem percorre os caminhos da carne e de quem percorre os caminhos do Espírito Santo. É o que destaca os versos 6 e 4, o versos 6 e 7. O verso 5 fala da inclinação, fala do pendor. Verso 4 fala dos caminhos, dos dois caminhos, da carne e do Espírito Santo, das coisas de Deus e das coisas do mundo. Os versos de 6 a 7 falam dos resultados de quem percorre os caminhos, ou o caminho da carne, ou o caminho do Espírito Santo. Resultados na vida. Primeiramente, podemos observar de quem percorre os caminhos da carne: morte espiritual eterna. É o que destaca o verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A inclinação, a mente, que é dominada pela carne, que é dominada pelas coisas do mundo, traz, em primeiro lugar, o resultado: morte eterna, morte espiritual eterna. Na verdade, este ou esta que assim vive já está espiritualmente morto, e por isso que é possuidor de uma mente, de uma natureza cuja tendência é cogitar as coisas da carne. Os desdobramentos dos caminhos da carne na vida é morte. Certamente, diz o verso 6, eterna. Já está morto espiritualmente. E essa morte espiritual traz o resultado que é a morte eterna. O significado de morte eterna é descomunhão com Deus por toda a eternidade. O significado de morte espiritual é descomunhão com Deus no aqui.
Então, os mortos espiritualmente, no aqui, vivem de acordo com os caminhos da carne. Vivem de acordo com as inclinações, com as paixões da carne. E o resultado final é a descomunhão por toda a eternidade com Deus. É viver separado de Deus, afastado de Deus por toda a eternidade. Isso é o que significa morte eterna. Os mortos espiritualmente falando hoje, na eternidade, estarão separados de Deus. Porque vida eterna é sinônimo de comunhão com Deus. Morte eterna é sinônimo de descomunhão com Deus. Então quem vive aqui hoje, na condição de morto espiritual, na condição de mente carnal, de natureza, de subjetividade, de interioridade, totalmente voltado às coisas da carne, na eternidade, vai viver na condição de morto eterno, ou seja, na condição de impossibilitado por toda a eternidade de estabelecer comunhão com Deus. As implicações disto, portanto, tem a ver com o sofrimento eterno. Tem a ver com viver por toda a eternidade sem o privilégio de estabelecer relacionamento com Deus. Aqui vai viver tudo que tem a ver com a carne. Aqui vai viver de acordo com o que é satisfatório, aprazível com a carne. Vai viver se entregando aos vícios dos mais variados, em função das bebidas das mais variadas, em função de uma sexualidade libertina, em função de negócios corruptos, desonestos. Em síntese, vai viver uma vida marcada pela desonestidade, pela injustiça, pela podridão aqui e acolá, de modo majoritário. Porque vai viver sem externar em momento nenhum temor, escrúpulo. Porque o ser é contaminado. Porque a mente, a alma, a natureza tende a viver de acordo com tais coisas. A gente percebe isso quando as pessoas começam a viver na vida de modo torto. A gente percebe isso quando a gente vê jovens, pessoas de idades distintas, podemos destacar também, vivendo de acordo com o que o mundo acha bonito, viável. Tem muita gente hoje triste porque não pôde sair dançando pelas ruas de Salvador no ritmo do axé. Porque a tendência interna é viver no tocante às questões que envolvem a vida comportamental, de acordo com isto. Paulo vai dizer que quem vive assim, vive na condição de morto. Quem é assim porque a condição é de morto, melhor dizendo. O segundo resultado de quem vive percorrendo os caminhos da carne, de quem está na condição de não nascido de novo, é a intranquilidade, a ausência de paz na vida. É o que destaca o verso 6. Veja, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Morte aqui tem a ver com tudo relacionado à ausência de vida. Espiritualmente, de estabelecer comunhão com Deus. Fisicamente,
conviver fazendo o que tende a desembocar na ruína física do corpo. E aí, por fim, ele diz que o segundo resultado é viver no aqui, de modo intranquilo, ou seja, gozando de uma vida infernal. Se há gozo em uma vida infernal, este vai viver assim. A paz é resultado na vida, segundo o verso 6, em sua parte B, dos que andam segundo Deus, segundo as regras do Espírito Santo. Gente que vive de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as regras de Deus, vai viver na vida, apesar das dificuldades, gozando de uma paz sem igual, mesmo vivendo, em alguns momentos, sendo submetido a uma realidade infernal, miserável, existencialmente falando. É gente que vive os dilemas da existência. É gente que vive as crises existenciais ante as dificuldades naturais que surgem no processo orgânico de ser da vida. Os que andam segundo a carne não vivem em paz, não vivem de modo tranquilo, por uma questão óbvia. Vocês já viram um adúltero viver em paz? Vocês já viram um ladrão viver em paz? Vocês já viram um mentiroso viver em paz? Até a sirene da ambulância, para quem vive de acordo com a vida bandida, é motivo de susto. Quem vive de acordo com as paixões da carne, com os prazeres da carne, com as regras da carne, que não tem pudor, que não tem escrúpulos nenhum, é óbvio que não vai viver na existência, na paz. Porque o que se faz na vida tem a ver com o que é errado, mormente, majoritariamente. Vai viver uma vida intranquila, angustiante, porque resume a sua vida a esta vida. Tudo tem a ver com o que é carnal, com o que é físico, com o que é palpável. A vida se resume a esta vida. Então, tudo que é possível fazer para se dar bem nessa vida, se faz. Porque é da carne. É a condição que envolve ou envolve-o. Quem é da carne vive de acordo com a carne. Vive de acordo com o mundo. Está preocupado com o que está aí, sendo notificado. Porque a sua vida se restringe a esta. O terceiro resultado, inimizade contra Deus, por insubmissão às normas divinas. Inimizade, rebeldia, insurgimento. A exemplo dos construtores da Torre de Babel, tudo que faz com o propósito de dizer que não é de Deus. Existem muitos que vivem assim. É o resultado de viver uma vida aberta, notada, de que não há compromisso nenhum com Deus, e de que não está nem aí para Deus, e para as coisas relacionadas ao Evangelho, que tem a ver com o Evangelho. É gente que não está nem aí para nada, que tem a ver com as coisas de Deus. Vive de acordo unicamente com o que pensa, com o que acha, carnalmente falando. Esses são os resultados de quem percorre os caminhos, ou o caminho da carne. Os caminhos da carne, tortuosos, perniciosos, de morte da carne. Os resultados de quem vive percorrendo os caminhos do Espírito Santo, porque são do Espírito Santo, é de vida, primeiro, eterna, comunhão com Deus. Morte espiritual, morte eterna, significa descomunhão com Deus. É resultado de quem é da carne, de quem vive de acordo com a inclinação da carne. Vida eterna
é resultado de quem vive almejando, de modo majoritário, viver de acordo com as regras de Deus. Os caminhos estabelecidos pelo Espírito Santo na vida, na existência. Comunhão com Deus. É gente que tem relacionamento com Deus. É o que destaca os versos de 1 a 3 do capítulo 8. Por estar em Jesus, não vive assombrado quando vê a norma divina dizer que todo que viola é passivo de condenação. É o que destaca os versos de 1 a 3. É gente que vive gozando dessa comunhão bendita com Deus, porque está em Jesus. É gente que vai escorregar aqui e acolá. É gente que vai, em algum momento, por ser ainda quem é, descendente de Adão, fazer algo que desagrada a Deus, obviamente que de modo não majoritário, mas vai viver com a consciência apaziguada e tranquila, porque tem comunhão, sabe que pode estabelecer comunicação com Deus a partir do entendimento que está em Jesus e de que está no Espírito Santo. Não há condenação. As acusações vão existir, oriundas de todas as partes, principalmente do inimigo, dos servos e das servas de Deus, de Satanás. Mas vai viver de modo tranquilo, vai viver gozando deste entendimento, porque há comunhão, existe comunhão com Deus. Nos que vivem percorrendo os caminhos da carne, não há isto, porque não há comunhão, não há vida com Deus. A pauta é viver de acordo com a carne, com a carne, com a carne, com a carne. Mas quem é de Deus, quem está em Cristo, quem está no Espírito Santo, a pauta é a necessidade constante de estabelecer comunicação, relacionamento com Deus. A cabeça está nas coisas espirituais. A cabeça está nas coisas relacionadas ao reino de Deus. A cabeça está voltada a viver de modo prioritário, servindo a Deus neste mundo. Segundo resultado, paz, tranquilidade. Porque vai procurar viver uma vida de acordo com as regras. Vai procurar viver uma vida de acordo com o que é correto. Vai procurar ser honesto nos negócios. Vai procurar viver uma vida desnuda de fofocas, de mentiras, despida do que é errado, no tocante às questões comportamentais. Então vai viver de modo tranquilo. Vai viver gozando de paz, mesmo quando for acusado ou acusada, porque vai ter a certeza, a convicção de que nada de errado foi feito. É o que diz o verso 6. É lógico na vida que os que não roubam, não mentem, ou que vivem fazendo de tudo para que isso não aconteça, tendem a viver na vida, na existência, sendo envolvidos pelo sentimento que só pode tranquilizar a alma, porque a consciência vai viver em paz, porque vive de modo majoritário, tentando agradar a Deus. Terceiro resultado, amizade com Deus, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Amizade com Deus, enquanto o resultado de quem vive de acordo com os caminhos da carne, de acordo com as regras da carne, é inimizade com Deus, é viver contra Deus, se insurgindo contra Deus, edificando filosofias, tratados que tendem a dizer que Deus não existe, que tendem a estabelecer regras onde a igreja se torna passiva de perseguições. Os que andam de acordo com os caminhos do Espírito gozam de amizade com Deus. Quando o negócio aperta na vida, quando as coisas se tornam difíceis, complicadas, Deus vem como bálsamo. Deus
imprime, em função deste relacionamento, desta amizade com Deus, paz, relacionamento pela graça de Deus, personificada em Jesus. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, eu concluo esta mensagem considerando que os versos de 9 a 17 destacam, mais uma vez, que se você é um dos nascidos de Deus mediante a ação do Espírito Santo, o que nós chamamos de regeneração, você vai viver neste mundo de acordo com as regras do Espírito Santo e não de acordo com as regras da carne. Se há em você, mesmo você sendo um membro desta ou de qualquer outra igreja cognominada evangélica, a tendência, a inclinação, o pendor majoritário de viver de acordo com este mundo, provavelmente você não nasceu de novo. Provavelmente você não foi alvo ou alva da ação do Espírito Santo que transforma, que muda pessoas. Porque só pode viver de acordo com as regras de Deus nesta vida quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, o verso 8 diz: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, os não nascidos de novo, os que não estão no Espírito Santo, os que não estão em Jesus, não podem viver agradando a Deus. Portanto, se há alguém que se diz de Deus entre nós, mas vive desagradando a Deus, é porque não nasceu de novo ainda. É porque não foi convertido, é porque não foi convertida ainda. Isso não significa que não pode ser. Isso significa que ainda não foi, que está aqui, que vive aqui, que anda transitando pelos arraiais, cognominados de arraiais do povo de Deus, sem ter nascido de novo. E por isso que a vida é uma negação, e por isso que Cristo não é visto, e por isso que Cristo não é notado, e por isso que o sentimento majoritário, quando alguém o fere ou a fere, é de vingança. E por isso, quando estabelece negócio com os outros, o desejo é de passar a perna, o desejo é de ter vantagem. E por isso que quando há qualquer possível conspiração se insurgindo contra si, o desejo é de se insurgir primeiro com armas em punho e com ódio no coração, com a finalidade de abater quem está pretendendo se insurgir contra si. Quem nasceu de novo, quem está em Cristo, quem é de Cristo, vai escorregar, óbvio. Não há perfeitos, regenerados, mas não vai viver de modo majoritário, permanente, constante, de acordo com a vida que os ímpios vivem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus faça com que de fato e de verdade tenhamos essa consciência de que o que define o que somos diante de Deus tem a ver com a nossa interioridade, e isto vai refletir no dia a dia. Não é porque nós somos membros da igreja tal, não é porque nós somos batizados na igreja tal, não é porque nós participamos da Santa Ceia, não, de modo nenhum, porque tem a ver com vida interna e externa, centrada em Jesus, fincada em Jesus. Deus amado, nós te exaltamos pelo privilégio de sermos do Senhor. Assim entendemos. É certo que nós não somos perfeitos, é certo que ainda há em nós a possibilidade, em função do que somos ainda, descendentes de Adão, de pecarmos contra ti. Mas é certo
que se o desejo, a inclinação, o pendor de viver de acordo com a carne é majoritário em nós, que ainda não nascemos de novo. Ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia. Aos que são do Espírito Santo, de Cristo, do Senhor, isto é, de Deus, será explícito, evidente, o compromisso com Cristo, o compromisso com a igreja de Cristo, o compromisso com a vida de acordo com o Evangelho. Ó Deus, é uma mensagem áspera, dura, mas precisa. Falamos de esperança, falamos de recomeços, falamos que no Senhor podemos recomeçar, que podemos reconstruir a nossa vida, e de fato isso faz parte, mas é preciso às vezes tratarmos dessas coisas, porque às vezes entre nós existem os que confundem vida no Espírito, vida em Cristo, com religiosidade. Conviver de acordo com as regras eclesiais, de uma religião, de um rito religioso, mas não de acordo com Cristo. É preciso tratarmos dessas coisas, para que fique explícito, evidente, que o nascido de novo possui a condição, tem a ver com o interno, tem a ver com a mente, tem a ver com o coração, que impulsiona-o a viver insistindo no que diz respeito à vida comportamental, a viver de acordo com as regras do Espírito Santo e não da carne. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, em o nome de Jesus, este que reside em nós. Amém e amém.